Aleluia. Dá um sorriso para ele. Abre um pouquinho só de retorno. Aleluias. Glória a Deus. Coisa boa é estar na casa do Senhor. Aleluias. Deus, Ele é fiel e Ele está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Reinaldo, toda essa igreja, tua esposa. Ela eu não conhecia, né? Eu conheci o pastor Reinaldo ali na igreja do meu tio, pastor Reginaldo, na festividade do ano passado. E ele nos fez esse convite. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim, pastor, sabe? Porque só Deus, eu e a minha esposa sabemos o que é. Para alguns talvez é nada, mas aprove a Deus porque há uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha vida, e nós somos muito gratos a Deus. Que Deus então possa abençoar a vida do pastor Reinaldo, toda essa igreja, viu, irmãos? Deus possa abençoar os ministros que estão na minha retaguarda, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós estamos aqui para adorar um único que é digno de ser adorado, de ser louvado, né? O pastor Reinaldo disse assim: fique à vontade, viu? A casa é tua. Aí eu me lembrei lá da minha igreja, né? Porque a casa que eu me considero é lá na minha casa, na minha igreja. Então, lá nós temos liberdade para adorar. E quando eu vi que o povo deu lugar, eu estou dentro também, viu, irmãos? Porque eu sou muito simples, tá? Então nós viemos aqui para adorar aquele que é digno de ser adorado. Segure a mão desse crente que está do seu lado, aleluias. Eu sei que nós já louvamos. Se for possível, feche esse corredor. Ô Espírito Santo de Deus, aleluias. Espírito Santo, meu consolar, Espírito, sabes quem se importa, e mesmo assim mora sem mim. Tu és Santo, Ele é santo. Tu és santo. Ele é santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, Ele sabe quem você é, tu sabes quem eu sou, e mesmo assim, se importa comigo, e mesmo assim tu moras em mim.
Deus conhece é você. Se tem uma coisa que Deus sabe quem é você. Talvez entrou pessoas aqui e Deus está dizendo: se você deixar eu curo, se você deixar eu mudo, se você deixar eu vou fazer, se você deixar eu operar, eu vou mudar a história da tua vida, eu vou mudar o ambiente da tua casa, eu vou mudar. O Espírito Santo de Deus, nós entramos aqui no culto para adorar aquele que pode, irmão, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é grande sobre todas as coisas, e Ele está aqui nesse lugar. Ele é santo, 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 Ele é santo. Tem glória aí, tem glória aí, tem glória aí, tem glória aí. Será que no altar também tem glória? Então adore esse Deus, vai. 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 Então adore, 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 adore. Ele é santo, Ele é santo. E tu és santo. Ora, machuca, leva. E outra palavra se faz necessária e pra te Tu és santo. Tu és santo. Eu procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Glória, 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 glória. Aleluia. Há uma glória pairada aqui. Há uma glória pairada sobre esse lugar. O Deus que cura está aqui neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Nós precisamos pregar, né, irmãos? Abra a tua Bíblia comigo. Glória a Deus. Coloca o tema da festividade e depois nós vamos abrir em Gênesis capítulo de número 33. Vamos ler o versículo de número 18, 19 e 20. Vamos ler Gênesis 26, o tema da festividade. Depois nós vamos ler Gênesis 33, versículo de número 18. Vamos ler o tema? Vamos lá, todos nós com voz de coro. 1, 2, 3. Aleluia. Gênesis 33, versículo de número 18. O texto diz: E chegou Jacó
salvo a cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, e que estender a tua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Versículo de número 20. Levantou ali um altar e chamou-lhe de o Deus de Israel. E chamou o de Deus de Israel. Você toma o seu assento por alguns minutos, viu, irmãos? Aleluia. Glória seja dado a esse Deus. Aleluia. Maravilha. Coisa boa é quando nós ouvimos Deus acerca das suas promessas sobre nossas vidas. O tema da festividade, ele retrata acerca de um homem por nome de Abraão, que começa sobre ele uma promessa. Promessa é essa, quando Deus o chama para que ele possa sair da tua terra e ir para uma terra em que o Senhor lhe mostraria. Deus estava pronto para firmar um compromisso, uma promessa na vida de Abraão. A Bíblia vai dizer, no capítulo 12 de Gênesis, que o Senhor visita a Abraão e lhe faz uma promessa. A Bíblia vai dizer que Abraão então ouve a voz de Deus e decide obedecer o que o Senhor falou com ele. E coisa que nós temos que aprender com Abraão é ouvir, guardar e obedecer a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós entramos num culto como esse, passamos 9 anos adorando a Deus, vindo nos cultos, mas nós ouvimos a palavra, mas não guardamos a palavra. E quer viver uma promessa? Seja obediente à palavra. Quer viver algo em tua vida? Quer viver um casamento bem sucedido? Quer viver uma vida financeira aqui nessa terra sucedida? Seja obediente à palavra. Porque se nós olharmos o texto, escute bem isto, a promessa de Deus não só estava na vida de Abraão, o seu pai Terá também, havia sobre ele uma promessa de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que ele sai em rumo a Canaã, mas ele decide se ausentar em um lugar por nome de Harã. Que lugar é esse? Esse lugar foi dado em homenagem ao seu filho, o filho que morreu, e ali naquele lugar diz a palavra que ele armou a tua tenda onde que mais lhe doía, porque Deus está dizendo para ele sair da tua terra e ir rumo àquilo que Deus tinha preparado para ele, mas ele decide por sua vez abrir um acampamento, armar uma tenda em um lugar de sofrimento, aonde lhe trazia dor. Então cabe a nós decidirmos se vamos se levantar e ouvir a voz de Deus, ou vamos ficar parado ou estacionado em um lugar que nos traz sofrimento. Porque nós ouvimos a palavra, ouvimos os louvores, entramos num culto como esse, pastor Reinaldo, e nós se enchemos da graça e do poder de Deus. E na hora que o louvor canta, a palavra está sendo ministrada, nós estamos em nosso coração cheio e palpitando de alegria.
Mas embora alguns, escute isto, você já tentou passar roupa em um ferro de passar roupa, que você coloca ele na energia, ele esquenta, você tira porque não tem uma extensão, e tenta passar a roupa, daqui a pouco você volta de novo e tenta passar a roupa. Assim vive muitas pessoas dentro da casa de Deus. O Senhor está falando a palavra, Deus está falando louvor, mas não quer ficar ligado, aleluia, diretamente na palavra, na promessa daquele que pode fazer alguma coisa. Aí vem no culto de vez em quando, ouve a palavra de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando, mas não consegue guardar a palavra em teu coração. Aí vivemos de momento que o ferro esquenta, você consegue estar cheio. A hora que ele esfria, você para de vir na igreja, está sofrendo de problema, reclamando de situações, né, pastora? Por quê? Porque falta viver a palavra. Só que o capítulo aqui 26, a Bíblia vai dizer que o Senhor, depois de ter chamado Abraão, mudado o nome dele, feito gerar o filho da promessa, sobre o que o Senhor falou com ele, porque Abraão vai lembrar Deus acerca da tua promessa. Só que a Bíblia vai dizer que quando Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela, e começa a peregrinar, a Bíblia diz que quando o tempo de escassez, de fome chega, ele vai descer para o Egito. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai fazer companhia, ele vai levantar tenda, armar tenda, aonde que talvez não seria o lugar para ficar, mas segundo as bênçãos do Senhor que estava sobre a vida dele, ele vai permanecer, aleluia, em Gerar. E diz a Bíblia que Abraão, no lugar que ele chegava, ele começava a cavar poços, porque cavar poços representava a seguinte forma: uma vez que eu cavava um poço, e esse poço desse água, naquele poço ele seria meu, aleluia, por herança, porque eu cavei, porque eu ali participei naquele momento e achei água. Eu estava dizendo que aquele poço ele era meu por direito. Só que escute, a Bíblia vai dizer que Abimeleque, ele vai olhar para Abraão, quando os seus servos, uma vez que Abraão cava poço e eles entulham, uma vez que Abraão cava poço e eles não deixam Abraão tomar posse, diz a Bíblia que em Beceba, depois de Abraão ter comunicado a Abimeleque, a Bíblia vai dizer que eles vão fazer um juramento. Que juramento é esse? Eles vão separar um sacrifício. E diz a Bíblia que Abraão vai separar uma testemunhas, as cordeiras, e vai dizer para Abimeleque: Abimeleque, escute bem, eu estou fazendo um juramento com você, porque uma vez que nós firmamos um juramento, o lugar aonde que eu estou é meu e da minha família por herança. E todas as vezes que você olhar para essas cordeiras, você vai lembrar que é um recibo aqui, que eu sou dono dessa propriedade, que esse poço me pertence. Só que os anos vão se passar, e Deus vai prosperar a vida de Abraão. Só que enquanto Abraão está vivo, Abimeleque está se lembrando da promessa e do juramento que fez com ele. Só que o texto em que lemos, aleluia, o tema da festividade, ele vai dizer que alguns dias ou anos antes, o homem por nome de Abraão morre aos seus 175 anos. Quando ele morre, diz a Bíblia que outra vez a fome vai descer sobre aquele lugar. E diz a Bíblia
que o Senhor agora vai visitar a Isaac. E a palavra de Deus para a vida de Isaac é esta: Isaac, não saia para outro canto, permaneça aqui, porque como fui com teu pai, eu também serei contigo. Como eu fui com teu pai, eu também serei contigo. Enquanto você estiver diante do meu querer, a mesma bênção que derramei sobre a vida do teu pai, eu derramarei também sobre a tua vida. Eu venho aqui nesta noite liberar uma palavra rema para o meu e teu coração. Fique na dispensação de Deus, fica na orientação de Deus, fica na dispensação do Espírito Santo, porque Deus está dizendo: assim como fui, aleluia, com teu pai, eu serei com a tua casa, eu serei com a tua família, eu serei com esta igreja, eu serei. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando Abraão morre, Isaac levanta acampamento. E aonde Isaac está indo? Isaac está indo bater na porta de Abimeleque. Só que Isaac não chega ali, sabe, um homem, um coitadinho. Ele chega um homem próspero. E diz a Bíblia que por pouco tempo que Isaac estava em Gerar, cria-se um ciúme, porque Abimeleque já não quer mais cumprir a aliança que fez com Abraão. Na sua mente, a aliança que eu fiz foi com Abraão, não é mais com Isaac. Depois que Abraão morreu, agora o tratado que eu tinha, o juramento que eu tinha se foi. Só que a Bíblia diz que Isaac permanece ali. E quando os homens começam a observar que Isaac estava prosperando, e cria-se um ciúme em teu coração, a Bíblia diz que Abimeleque chama Isaac e diz: olha, afasta-te daqui. Em outras palavras, nós não precisamos de você aqui. E diz a Bíblia que o Senhor volta a falar com ele: Isaac, não saia do lugar aonde eu te coloquei. O Senhor volta a falar com ele dizendo: Isaac, não saia da minha promessa. E diz a Bíblia que Isaac vai, aleluia, ele vai se ausentar ao vale de Gerar. Só que aonde Isaac estava, Deus também estava com ele. Aonde Isaac estava, a mão de Deus também estava com ele. A Bíblia vai dizer que Isaac começa a desentulhar os poços que o seu pai tinha cavado. E ele começa a cavar, e cada poço que ele cavava, diz a Bíblia que alguém se levantava, os filisteus, e vinha e entulhava os poços que ele tornava a cavar outra vez. Talvez entrou pessoas aqui, aleluia, que está assim. Talvez entrou pessoas aqui que está cansado de cavar. Talvez entrou pessoas aqui que tem, sabe, se prontificado diante do Senhor, tem se colocado em oração, e todas as vezes que você tenta se levantar, que você tenta se erguer, que você tenta se colocar na posição, que você tenta se levantar, vem alguém e tenta te derrubar, vem alguém e tenta, sabe, calar a tua voz, fazer com que você para. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o meu e teu coração: não pare, continue, aleluia, seja firme, seja constante, aleluia, porque Deus é contigo. Deus está vendo o teu momento, Deus está vendo o teu tempo, Deus está vendo o tempo em que você está se prontificando
santificando, a estar buscando Ele. Porque viver a promessa de Deus não é fácil, irmãos. Olhar o ambiente, ver a noiva arrumada, alguém fala assim, fácil demais. Simples demais. Só que não sabe o trabalho que é. Quem te ver aqui, não sabe o quanto que você lutou para estar aqui. Quem te vê ministrando, cantando, não imagina o quanto difícil foi para que você tivesse de pé aqui. Quantas vezes você tentou e tinha alguém tentando entulhar aquilo que Deus tinha para fazer na tua vida. Só que Isaac não vai abrir mão. Isaac não vai deixar, sabe, que as acusações, o levante, parasse aquilo que ele ouviu de Deus. Eu serei contigo, como também fui com teu pai. Porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Estamos debaixo de uma promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que Isaac começa a cavar poços. E todas as vezes que ele cavava, vinha os pastores de Gerar e entulharam outra vez o poço aonde Isaac tinha cavado outra vez. A Bíblia vai dizer que ele torna a cavar outros poços, e mais uma vez ele também passa por uma dificuldade, porque eles vão lá e tampa o poço aonde Isaac recavou outra vez. Só que a Bíblia diz que Isaac, ele vai para Beceba, e em Beceba ele levanta uma tenda. Só que Isaac está entendendo que toda vez que eu cavo, alguém vem e entulha. Toda vez que eu semeio, vem alguém e arranca a semente. Só que desta vez ele vai fazer diferente. Ele estava acostumado a sempre cavar poços. Só que agora ele está dizendo, primeiro, antes de cavar, eu vou levantar um altar para o Senhor. Aleluia. Talvez algumas coisas estão dando errado porque você está cavando poços, mas está esquecendo de levantar altar para o Senhor. Talvez algumas coisas estão dando errado porque você está se preocupando em apenas cavar, mas você está se esquecendo de levantar altar para o Senhor, oh Espírito Santo. Porque todas as vezes que você encontra água, escute, aquele que tinha o poder sobre o poço, ele tinha riqueza, porque dependia de água. Aquele que tinha o poder sobre o poço, ele tinha ali a água que trazia alimento para o seu próprio convívio, para a sua própria vida. Só que ele está dizendo, agora eu preciso primeiro levantar um altar, porque eu também preciso da água, mas primeiro preciso da presença do Deus eterno, do Deus poderoso, porque o poço passa, as águas tampam, mas a presença dele não. A presença dele é eterna, a presença dele é eterna, a presença dele é eterna, a presença dele é eterna. Só que em Beceba, ele vai passar momentos de intimidade com Deus. Por quê? Ele estava acostumado ao lugar que chegava, cavava e dava água. O
lugar que ele chegava, começava a procurar água e achava. Só que em Beceba, Deus está dizendo: eu quero muito mais intimidade, aleluia, do que você está imaginando. Não vai ser tão simples você chegar aqui, aleluia, estender a tua tenda e começar a cavar e água vai aparecer. Não, Deus estava dizendo: eu quero que todos os dias levanta o altar, prepara o altar, me adora no altar, porque a minha presença será contigo, oh Espírito de Deus. Quanto tempo faz que você não levanta um altar para Deus? Quanto tempo faz que na tua casa você não tem mais intimidade com Deus? Quanto tempo faz que você não tem mais intimidade com o teu Espírito Santo na tua casa? E Deus está dizendo: quer viver uma vida diferente? Quer viver um ano de multiplicação? Levanta altares, adore o Senhor, busque a tua presença. E Deus está dizendo para mim e para pessoas aqui: quanto tempo faz que Deus não te encontra mais no altar? Quanto tempo faz que Deus não te encontra no altar? Porque a água você quer, mas o altar você está se esquecendo de Deus. Porque queremos beber água, mas não queremos buscar a presença daquele que é maior do que isto. Isto é sério, irmãos. Porque nós entramos, pastor Reinaldo, num culto como esse, onde o louvor está, sabe, sendo exaltado. E nós se esquecemos que nós precisamos apresentar-nos diante do Senhor como alguém aprovado por Ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha esposa está sentada ali. Eu estava ali ouvindo os louvores que a jovem estava adorando a Deus. Eu me lembrando, sabe, de quando Deus te tira para levantar altares na tua casa. De quando Deus te tira para voltar a descer na madrugada, buscar. Porque nós estamos vivendo um tempo, sabe, mas de pouca intimidade com Deus. Queremos louvar, queremos pregar, queremos cantar, queremos fazer tudo, menos obedecer a palavra. Teve uma época da minha vida, eu, 34 anos, filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. Há 8 anos atrás, essa toalhinha está soltando, é um monte de brilho aqui. Um dia eu estava em casa deitado com a minha esposa, eu fiz uma pergunta a ela. Falei assim: sabe, tem tanto tempo que nós escutamos sempre Deus falando a mesma coisa. E onde que estão as promessas de Deus? Quando eu falei isso, pastor Reinaldo, 7 dias depois, Deus pegou eu e a minha casa. Lembra de Deus falando com Oséias: eis que eu te atrairei para o deserto, e lá falarei contigo. Sabe, não é você querendo passear no deserto, é Deus dizendo: eu vou te pegar. Você não quer ir, mas eu vou fazer você chegar naquele deserto. Eu vou te atrair para esse deserto, porque lá eu falarei contigo. Uns 7 dias depois, 10 dias depois que eu falei isso com a minha esposa, nós tínhamos um filho de 2 anos por nome de Davi. O Senhor retirou aquele filho. E a nossa casa, sabe, desabou. E tinha momentos que Deus estava dizendo: te espero no altar. Mas quem vai para o altar assim?
porque queremos beber da água. Mas levantar altar, só que nós somos obrigados, pastora. Sabe um filho que você bate nele, que você corrige, e ele não tem para onde ir, porque o amparo dele são seus pais. E assim era nós encostando no altar de novo, chorando, doendo, mas se encostava devagarzinho. Senhor, oh Espírito Santo de Deus. E Deus está dizendo para uma igreja aqui neste lugar, que deixou de levantar altares. Deus está falando para uma igreja aqui nesse culto, que parou de buscar o Senhor, de parou de ler a palavra, de obedecer a palavra, de viver uma vida achando que tudo pode. Aleluia. Deus está dizendo: volta outra vez a levantar altar, porque Deus está te esperando no altar. 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 Porque talvez você não sabe, mas é uma noite de renovar alianças aqui. Talvez você não entendeu o tema dessa festividade. É tempo de reatar a amizade aqui nesta noite. Sabe o que Isaac estava fazendo? Reatando uma aliança que foi quebrada. Sabe o que Isaac estava fazendo? O que Deus queria usar ele é para dizer para Abimeleque: sabe o juramento que você fez com meu pai? Também precisa ser renovado comigo, porque você quer ser abençoado, então renova as alianças. Quer viver o que Deus tem reservado? Renove as alianças. Deus está dizendo para uma igreja aqui: quer viver, aleluia, aquilo que eu tenho para a tua vida? Então renova a aliança hoje. 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 E ele vai levantar ali um altar. Só que imagine os homens ali trabalhando, e de tempo em tempo alguém chega para ele dizendo assim: Isaac, sabe a água? Ainda não aconteceu. E cadê Isaac? No altar. Dias depois, alguém chega para Isaac de novo: Isaac, sabe a água? Já mudamos lugar, mas também nada aconteceu. Cadê Isaac? No altar. Porque Isaac não sai do altar enquanto Deus não responder ele. Isaac não para de buscar o Senhor. Isaac não para de sacrificar ao Deus eterno, enquanto Deus não respondesse a ele. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus vai incomodar Abimeleque. Lá vem quem? Abimeleque. Aonde? Na casa de Isaac, na tenda de Isaac. O mesmo Abimeleque que mandou Isaac sair, ele está indo procurar Isaac. Para quê? Para reatar a aliança outra vez. Reatar aquilo que foi quebrado, porque Deus não vai fazer nada enquanto a aliança estiver quebrada. Abimeleque chega na tenda. Você recebe quem te trata bem. Agora quero ver você abrir a tua tenda para quem te fez mal. Diz a Bíblia que Isaac prepara o quê? Um banquete. Para quem é bom, amigo, negativo. Para quem não abriu mão para ele, não abriu as portas para ele.
Para quem estava dizendo para ele: eu não quero você aqui comigo. Vai semear sozinho, tentar sozinho. A Bíblia diz que enquanto ele recebia Abimeleque em tua tenda, e preparou-se um banquete para ele, a Bíblia diz que o Senhor toca em Abimeleque, e Abimeleque decide reatar o juramento outra vez. Sabe o juramento? Do sacrifício, da testemunha e da promessa. Aquele juramento era tão sério que eles andavam sobre os ossos dos animais, de mão dadas, e dizia: se você não cumprir a promessa que você está fazendo, o juramento que está fazendo comigo, que Deus te possa fazer com você pior do que fez com o animal. De tão sério que era. Porque um juramento jamais poderia ser quebrado. A Bíblia diz que quando Isaac estava em tua tenda servindo Abimeleque, que ele o despede, a Bíblia vai dizer que alguns momentos depois, chega alguém batendo em tua casa. Era quem? Servos de Isaac. Sabe, Isaac, nós temos uma notícia muito boa. Que notícia é esta? Aleluia. Nós encontramos água. Aleluia. Suporte o processo, vai. Suporte esse momento tão difícil. Porque Deus está dizendo: eu serei a tua provisão. Eu serei o teu consolo. Como serei? Foi o que eu disse para os irmãos no começo do culto. Talvez para vocês não é nada, mas para minha casa, você não imagina o quanto foi doído viver os momentos que nós vivemos, de estar no altar e você não encontrar água, de você estar no altar, pastor, e você não vê solução. E Deus estava dizendo: continue, continue, aguente firme. Uma vez eu estava sentado na casa de uma missionária, de repente chega uma irmã. A irmã entra por aquela porta e eu, tão arrasado, triste, ela disse: olha, Moisés, quem é que pode lutar contra Deus e ficar de pé? E Deus dizia para aquela irmã, dizendo para mim: olha, aguente esse processo. Por quê? Porque se essa obra não fosse de Deus, ela não prevaleceria, pastor Reinaldo. Mas ele continuou dizendo: mas cuidado, para que não sejamos pegos lutando contra o dono dessa obra. Eu venho aqui para te dizer uma coisa, meu irmão: você não queria, mas Deus te fez passar. Você não queria, mas Deus te levou para Beceba. Você não queria, mas Deus está dizendo: enquanto você estiver no meu altar, eu vou alargar as portas. Eu vou alargar as portas. Eu vou alargar as portas. Aguente firme, vai. Aguente firme, vai. Aguente firme, vai. Aguente firme, vai. Aguente firme. Aguente firme. Aguente firme. Porque Deus será contigo. 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 Deus será. Oh, Espírito Santo de Deus. Aguente firme, vai. Tá doendo, mas não para não. Porque tem dias que vai pesar mesmo. Tem dias que vai ficar difícil mesmo. Porém, se não fosse o Senhor que tivesse falado com Isaac,
Na primeira oportunidade tinha descido para onde? Para o Egito. Só que Deus estava dizendo: fica aí, aguenta aí, segura aí, porque assim como fui com teu pai, também serei com você. Irmão, talvez há pessoas aqui nesta noite que nem imagina porque que Deus ainda, aleluia, te segurou com vida. Tem jovens aqui que até hoje não sabe porque não desceu a sepultura, porque Deus está dizendo: a promessa que eu fiz para o teu pai está de pé sobre a tua vida. Aleluia. A promessa que eu fiz para o teu avô está de pé ainda sobre a tua casa, sobre a tua vida. É por isso que o diabo não te pega, é por isso que o diabo não te mata, porque tem uma promessa sobre a tua casa, tem uma promessa sobre a tua vida. Levante a mão para o céu e adore, vai. Levante a mão para o céu e adore, vai. Levante a mão para o céu e adore. Tem uma promessa, tem uma promessa, tem uma promessa sobre a tua vida. Tem uma promessa sobre a tua vida. Vamos correr. Aleluia. Só que o texto em que nós lemos, Deus estava dizendo: eu multiplicarei. Aleluia. Eu te abençoarei. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Aí, você imagina o tamanho do poder de Deus. Já viu um mineiro na praia? Tem mineiro aqui? Tem um monte aí, viu, pastor? Pode observar, ele senta na areia, pega aqueles grãos e começa a derrubar da mão e pegar na mão, derrubar na mão e pegar na mão. É assim ou não é, mineiro? É bom demais, não é? Só que aí Deus está dizendo, segundo a ciência diz, que no céu tem mais estrelas do que a quantidade de areia em todas as praias. Se você pegar ali aquelas areias, um cadinho só, e começar a tentar contar ela, você se perde. Aí Deus está dizendo: eu multiplicarei. O que o diabo queria era parar tudo, mas Deus está dizendo: há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua família. Só que no capítulo de número 33 de Gênesis, sabe aquele Isaac? Viveu a promessa de Deus. Só que também Isaac morreu, e por certo outras vezes, porque a promessa do homem falha, sim ou não? Mas a de Deus permanece de pé. O juramento do homem cai por terra, mas o que Deus fala, Ele cumpre. Isaac também vai morrer. Os mesmos que entulharam os poços de Abraão vão fazer a mesma coisa com Isaac. Só que Isaac gera 2 filhos, que desses filhos, um por nome de Jacó, também vai cavar poços. E diz o texto em que lemos, capítulo de número 33, que Jacó, depois de ter vivido uma transformação no seu caráter, ele vai voltar, e diz a Bíblia que em Siquém ele vai fazer também diferente do seu pai Isaac. Porque Isaac primeiro cavou poços, viu sendo entulhado, para depois levantar altar. Só que aqui diz a Bíblia que Jacó, fica de pé, aleluia, o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, o Espírito da verdade é o Senhor, que Jacó,
ele não vai procurar cavar poços primeiro. Ele entendeu, o segredo é, primeiro, preciso levantar altar. Porque se quero ser abençoado, preciso ter altar. Diz a Bíblia que ele levanta um altar para o Senhor. E diz o texto em que lemos que ele levantou ali um altar e chamou o nome do altar de Deus de Israel. E aí, irmãos, esse Deus continuou vivo com as suas promessas. E diz que ele naquele mesmo lugar em Siquém, ele também vai cavar um poço. E esse poço que ele cava, as águas deles foram como água viva, que não só abençoou a casa de Jacó, mas todos aqueles que precisavam de água. Aí entra quem? A mesmo juramento que Abraão fez com Abimeleque, que para que juramento acontecesse, primeiro tinha que ter o sacrifício. Segundo, tinha que ter ali uma testemunha. E terceiro, havia uma promessa sobre aquele juramento. Aí entra João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Quem é ele? Aleluia. Quem, aleluia, João Batista já havia anunciado acerca dele. Quem era? Era Jesus, aquele que é o Cordeiro de Deus, aleluia, que também estava naquele juramento, o Espírito Santo de Deus. Só que ele chega em João capítulo 4 e diz a palavra do Senhor que ele vai encontrar ali uma mulher que estava, aleluia, em um poço. Que poço é esse? Era o poço que Jacó cavou, aleluia. E diz a palavra do Senhor que naquele poço aonde ele encontra aquela mulher samaritana, a Bíblia vai dizer que o cordeiro que estava no juramento, aleluia, vai lhe pedir água daquele poço. E a resposta dela é: Senhor, como pode o Senhor conversar comigo que sou uma mulher samaritana? Entenda que eles não se comunicavam. E Jesus lhe pede água e ela fala: Senhor, o Espírito de Deus, como pode pedir a minha água sabendo que eu sou uma mulher samaritana? E ele responde para ela: mulher, se tu soubesse o dom de Deus que há sobre a minha vida, seria diferente, porque você bebe desta água que Jacó cavou, porém eu tenho uma única água que joga para a vida eterna. Porque esse poço pode ser entulhado, mas eu tenho uma promessa de vida eterna. 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 Você quer água ou quer a fonte? Você quer água ou você quer a fonte? Por acaso tu é maior do que Jacó? Não sabia ela que a água que Jacó cavou, que Isaac cavou, que Abraão cavou, só sacia a sede do homem. Só que o cordeiro que João anuncia, ele não só te dá água para saciar a tua sede, mas ele tem uma fonte que jorra para a vida eterna. A água que você beber aqui nesse culto momentânea só vai saciar agora. Só que aqui tem uma fonte de água viva chamada Jesus Cristo, que Ele está dizendo: se você hoje decidir ouvir a minha palavra, eu não só te darei a água desse poço,
mas eu também te darei a água que jorra para a vida eterna. E esse Cristo está aqui nesta noite. E Ele está convidando você que há muito tempo você deixou o altar de lado. Você deixou a presença dEle de lado. E algumas vezes você está indo como essa mulher no poço tirar água, talvez num horário escondido, para que ninguém te veja. E tem pessoas aqui nesta noite que está no cantinho escondido, mas Deus está dizendo: eu sei quem é você. E Deus está dizendo: deixa eu mudar a tua vida, deixa eu mudar a tua história, deixa. Cadê a primeira vida aqui no altar, aqui nesta noite? Cadê a primeira vida aqui no altar, aqui nesta noite? Porque Deus está dizendo para você aqui: eu estou com saudade de você no altar. Eu estou com saudade de ouvir a tua voz no altar. Eu estou com saudade, porque as promessas do Senhor ainda estão de pé sobre a tua vida, estão de pé sobre a tua casa, estão de pé sobre a tua família. Cadê a primeira vida hoje no altar aqui nesta noite? Vem hoje para Jesus, vem. Porque Ele está com saudade de você. Oh Espírito Santo de Deus, vem hoje para Jesus, vem, porque Ele está com saudade. Sem primeiro levantar altar para o Senhor. Quer ter uma casa abençoada? Levanta altar primeiro. Quer ter uma família abençoada? Levanta altar primeiro. Todos os dias aquela moça ia no mesmo poço. Só que Jesus conhecia a vida dela, sabia quem era ela. Em nenhum momento Jesus entrou com palavra de acusação para ela. Jesus sabia que ela estava ali escondida, porque no horário de 12 horas ninguém vai no poço para pegar água para fazer alimento. Se você quer fazer almoço, você tem que acordar cedo. Só que ela ia no horário em que ninguém estava ali. Só que quando chega o tempo de Deus ter um encontro com a pessoa, você pode estar se escondendo, você pode até estar perdido, só que Jesus te acha, Jesus te encontra. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o nome da rua da tua casa, Ele sabe o número da tua residência, Ele sabe o teu sobrenome. E Ele te viu aqui nesse culto e está dizendo: sabe, eu estou te esperando aqui porque estou com saudade de você. Eu estou te esperando aqui no altar porque eu tenho saudade de você. Então sai do teu lugar logo, rapaz, e vem aqui à frente, porque Jesus está te esperando no altar. Porque Cristo está te esperando no altar.
Vem hoje para Jesus, vem. Vem hoje para Jesus, vem. Vem hoje para Jesus, vem. A fonte está aqui. Aqui não é poço, meu irmão. Aqui tem fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aleluia. Jesus te comprou naquele madeiro. Ele te comprou naquele madeiro. E Ele está aqui nessa noite. 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 Ele está aqui nessa noite.